Jesus, mais uma vez estamos aqui diante da vontade do nosso Deus Altíssimo, porque Ele é todo poderoso para fazer além do que pedimos ou pensamos, como diz a palavra, né? Olha só o que diz a palavra de Deus em 2 Reis, capítulo 4. Uma certa mulher das mulheres dos filhos dos profetas, ela clamou a Eliseu dizendo: o meu marido, teu servo, morreu. E tu sabes que o teu servo temia o Senhor. E veio o credor para levar os seus filhos. E veio levar um dos meus 2 filhos para serem servos, escravos, né? Naquela época. Então, a lei determinava naquela época que quando você ficasse devendo, os seus filhos seriam a propriedade que você tem. Eles seriam levados para ser escravos. Só que é o seguinte, ela fala assim que o marido dela era servo e temia muito a Deus. Quem que era esse homem? Esse homem era um dos homens ao qual 7.000 se prostraram, não se prostraram, e ele se escondeu, aqueles homens, na época de Elias, que quando Jezabel resolveu perseguir todos os profetas, e ali ele resolveu pegar tudo que ele tinha para aplicar na obra, para aplicar no altar, para aplicar na vida dos profetas, porque quando a pessoa ela entende o que é altar, meu amigo, ela não questiona, ela não faz, ela não mede esforço. Quando ela sabe que do altar ela vai vir o recurso dela, ela não tem medo de se lançar e fazer sacrifício. Porque quanto mais você busca Deus, mais você se dá, Deus ele se dá para você. Ela resolve buscar Eliseu e dizer: olha, eu não tenho mais o que fazer, eu não sei de onde eu posso tirar um socorro. Ela precisava de um socorro. Quantas pessoas estão me ouvindo aqui agora? Ela precisa de um socorro. Um socorro financeiro, um socorro no seu casamento, um socorro na sua vida espiritual, um socorro para que venha mudar a sua situação, aonde se encontra. O que mais ela temia, aconteceu. O que mais você teme ou tem temido, tem acontecido na sua vida. A única coisa que você deve buscar agora é o recurso em Deus. Parar de acreditar nessas palavras persuasivas que muitas pessoas vêm dizendo para você que sua vida não vai mudar. A única coisa que vai mudar é quando você for atrás de Deus realmente. Colocar a tua vida no altar. Por que ela foi até Eliseu? Porque ela sabia que Eliseu era homem de Deus. Ela sabia que aonde ela aplicasse o coração dela, aonde ela colocasse a vida dela, ela sabia que ia vir a resposta. Será que você tem crido da mesma forma para que o seu socorro venha a vir? Para você ter uma ideia, quando você recorre a Deus, Deus ele não desampara aqueles que ele são fiéis. Quando você é fiel a Deus, para você ter uma ideia, Deus ele olha para você. Quando você obedece a palavra, obedece o que Deus tem para você, ele não abandona os seus servos e servas, mas ouve as suas angústias. Nas horas mais difíceis, Deus ele está preparado para atender o justo, o clamor do justo e dos necessitados. Às vezes você está aí me ouvindo e você está buscando algo para a sua vida, uma resposta. A fidelidade de Deus, ela está presente em vida, até depois da morte. O marido dela morreu, mas Deus, ele ouviu.
Ele ouviu aquele clamor. Porque quando você faz algo para Deus, Deus ele não esquece. Pode passar o tempo, mas Deus ele não esquece. A Bíblia diz que por mais que sejamos infiéis, o Senhor permanece fiel. Ele vela pela sua palavra para fazer cumprir as suas promessas na nossa vida e na nossa família. Para você ter uma ideia, essa viúva ela não tinha mais ninguém. Ela não tinha a recorrer. Os filhos dela já iam ser levados. Os filhos dela já iam ser escravos. Ela buscou recurso em quem? Em Deus. Porque o profeta naquela representa o próprio Deus. Eliseu ele representava Deus na terra. Ainda existem homens de Deus, para você ter uma ideia, viu? Existem homens de Deus, homens que têm compromisso com o altar. E você, como que você está? Será que você está com a sua vida no altar ou você ainda fica continuando criticando todo mundo, colocando que todo mundo é igual? Para você ter uma ideia, Eliseu lhe pergunta para ela o que ela tem. O que tu tens? Ela disse que ela só tinha apenas um azeite, uma botijinha de azeite. Eu não sei o que você tem aí, mas eu sei que dessa botija, desse recurso que você tem, você não deve ter nada, mas é do nada que Deus vai começar. Ele vai fazer que você comece. Para você ter uma ideia, Eliseu ele aumenta o azeite da viúva. Para você ter uma ideia, ele diz, olha, vai buscar baldes, vai buscar talhas com os seus vizinhos e enche elas de azeite. Ela obedeceu e fecha a porta. Para você ter uma ideia, o azeite não acabou. Só acabou quando não tinha mais talhas, quando não tinha mais baldes. Para você ter uma ideia, o azeite ele continua sendo derramado na vida daqueles que creem. Quando você busca o verdadeiro abençoador, ele vai continuar derramando sobre a vida sua o azeite. Para você ter uma ideia, se ela não buscasse o recurso em Eliseu, ela herdava do seu marido a dívida. Para você ter uma ideia, e os filhos dela iam ser o quê? Escravos. Ela soube ir atrás de quem? Do homem de Deus. A mulher naquela época, ela já era vulnerável à pobreza. Quando ela se tornava viúva, ela não tinha recurso, ela não tinha mais o que fazer. Eu me lembro de uma certa história que está na Bíblia, uma viúva chamada Dinaim, não diz o nome dela. E quando o Senhor Jesus ele entra naquela cidade de Naim, ele se depara com uma certa situação, um funeral. E nesse funeral, uma certa mulher de um único filho que ela tinha estava sendo sepultada. Olha só, duas histórias iguais, viúvas, com destinos diferentes, com situações diferentes e com destinos iguais. Iguais entre aspas, mas diferentes. Vamos se falar igual, porque ali estava uma morte na vida daquela mulher. Existiu a morte ali. A morte veio, então a morte financeira acabou com a vida dela, que os filhos dela iam ser levados como escravos. E quando Jesus ele entra em Naim, ele se depara com aquela situação, aquela mulher chorando. O Senhor Jesus diz para ela, não chores mais. Existem pessoas que estão chorando por conta que ela perdeu lá atrás. Ela fica se lamentando aí. Ela fica dizendo,
o lá atrás era melhor do que agora, porque isso, aquilo. Meu amigo, minha amiga, para. O que foi, já foi. O que está para ser, vai vir. O melhor de Deus está por vir. Quando Jesus ele para aquela mulher, ele diz o que para ela? Não chores mais. Às vezes você está chorando por coisas que não deve chorar. Tem que parar. Tem que cessar. Tem que cessar. E vendo o Senhor se comoveu de íntima compaixão por ela e disse: não chores. E chegando-se Jesus, tocou no esquife. E os que levavam ali aquele morto, naquele funeral, eles pararam. E Jesus disse: jovem, levanta-te. E o defunto se assentou e começou a falar. E ele entregou na mão da sua mãe. Olha só, meu amigo, aquela mulher obedeceu o que Eliseu disse. Vai lá, pega as talhas dos seus vizinhos, enche, pois fecha a porta. Jesus foi lá, falou: menino, levanta. O menino levantou. E ele entregou sobre a mão da sua mãe. Aonde não tinha vida, começou a existir vida. Aonde existia morte, como existe vida. Eu estou dizendo para você, a sua situação deve estar no vermelho. Você não tem recurso nenhum a quem buscar. Mas Jesus, Ele transforma essa situação em vida agora. Basta você querer. Basta você aceitar. Basta você acreditar no que Deus é capaz de fazer na sua vida. Amém? Então, por isso, Jesus, quando Ele entrega aquele menino na mão da sua mãe, Ele ali, Ele entrega a vida. O que era trabalho não existia mais. Quando Eliseu multiplicou aquele azeite, não houve mais pendura, não houve mais pobreza, miséria naquele lugar. Porque Eliseu falou assim: olha, vai, vende, paga a sua dívida e viva do resto. Então vai, vende e viva do resto. Então esse pouco que está na sua mão, Deus vai fazer prosperar. Agora você tem que acreditar no poder de Deus. Eu creio que Deus é capaz de fazer o impossível se tornar possível na minha vida. A situação veio, o problema veio, só que Jesus, Ele veio para mudar essa situação. Amém? Creia na palavra de Deus. Creia, porque Deus, Ele está fazendo o melhor para você.